E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte. Esse daqui é a segunda entrevista que eu faço com Felipe Sabará. Muito obrigado. Não, segunda como candidato. E segunda da campanha. Na verdade, a terceira aqui. Sim. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Eu que já entendeu? E quero também deixar um recado aqui pra Guilherme Boulos, pra Gilmar Tato, pra... Deixa eu ver quem mais. Joyce Haussmann, Wagner Lobo. O outro lá, o... Orlando Silva, esqueci o nome do homem. Agora ele também não vai querer mais vir aqui. Não tô nem lembrando o nome dele. Celso Russumano, entendeu? Que é o seguinte... Felipe Sabará, nós aqui do canal do Negão, nós somos o que eu gosto de chamar de a periferia da internet, certo? Temos gente rica me assistindo? Temos, graças a Deus que vira e mexe o pessoal, quando eu tô com alguma zica é a galera que me ajuda. Mas 99% da galera que assiste o Negão ganha de 5 pila pra baixo, certo? Nós também somos conhecidos como maioria, entendeu? Maioria da população. Então, por favor, vocês que adoram dizer assim, porque... nós vamos fazer um governo para todos e tal. Tem que vir aqui para pelo menos explicar para que todos são esses que vocês estão falando. Entendeu? Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que te agradeço. Entendeu? Mais uma vez. E o Felipe é da hora porque é o seguinte, eu chamo e o Felipe fala, demorou. Tá vendo como é simples? Sim, não é, Felipe? Sempre aberto. É 1h30 da sua vida que você vai deixar aqui. Entendeu? Felipe, o negócio é o seguinte. Você é pré-candidato, você é candidato ou você é ex-candidato? Explica pra gente essa treta aí. Eu sou candidato. E quem diz isso é a Justiça Brasileira. Quem? O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e o TRE, certo, que é o Tribunal Regional Eleitoral. As duas instâncias deferiram, ou seja, aceitaram a minha candidatura. Infelizmente, a gente teve aí uma situação com o Partido Novo, que eu não queria que tivesse tido, de 2 denúncias feitas contra mim na comissão de ética. Uma delas tem a ver com a minha entrevista que eu dei na Jovem Pan, certo, que eu falei que o Maluf tinha feito obras em São Paulo. Eu nunca elogiei o fato dele ter sido um cara que roubou. Aliás, condenei isso. Depois, no dia seguinte, ainda publiquei um vídeo. Você se lembra? Eu vim aqui logo depois. Então, usaram isso pra, enfim... politicamente criar alguma coisa aí. Na verdade, no Pânico, eles falaram pra você quem você acha que foi o melhor prefeito de São Paulo. Um bom prefeito, foi a pergunta do Emílio. Quem foi um bom prefeito? Você deu como exemplo o Maluf devido às obras dele. E claro, não, tipo assim, o Maluf foi bom por quê? Porque ele desviou dinheiro. Não, foi devido às obras. É óbvio, você até vim aqui com você me falou, pô, se não fosse todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Mas aí usaram isso daí e na verdade, eles cassaram a minha filiação. Suspenderam por 3 meses a minha filiação. E eu recorri e estou recorrendo, né? Então, esse é um assunto. O outro assunto é sobre o meu currículo, que é mais ridículo ainda, né? O pessoal até vazou para a imprensa, não sei quem, mas se só o partido tinha feito isso, né, alguém vazou. E a imprensa está me questionando. Então, eu não posso falar sobre os detalhes do processo, porque senão o partido pode ser que cria aí mais uma situação, então não estou falando dos detalhes do processo, estou falando do que foi pra imprensa. Mas diziam que o seu currículo não era o que você... Eles falaram que tem inconsistências no meu currículo. E segundo o deputado estadual que fez a denúncia... Pode falar o nome dele? Eu prefiro nem falar, porque é um cara aqui muito fraco. Mas ele disse que tinha evidências de que eu tinha problemas no meu currículo. Você chegou a ver o vídeo dele? Vi, claro. Não parece que ele foi mandado fazer aquilo? Pode ser impressão minha. Logo depois o Amoedo replicou. Eu digo como comunicador. Porque hoje eu sou comunicador. Tá ligado? Eu chego por aí e digo, sou comunicador. Sim. Mas me deu a impressão de que ele não estava levando fé naquilo que ele estava falando. É a impressão minha. Até porque, se ele tivesse... Ele estava toda semana praticamente no meu comitê. Certo. Praticamente todo. Ele estava no meu núcleo duro, do meu time de campanha. Desde o começo. Era só ele me pedir, eu mostraria tudo que ele estava com dúvida. Ele não queria ver nada. Ele quis entrar lá e logo em sequência a comissão de ética cassou a minha filiação. E sem filiação você perde o direito de se candidatar. Por que eu ganhei o direito de volta? Porque eu fui à Justiça Brasileira. Tem uma frase que o Novo diz muito, que está nos princípios e valores do Novo, que é: ninguém está acima da lei. Então o próprio partido deveria respeitar o próprio princípio do Novo, que é o de ninguém está acima da lei. Porque eu levei os fatos para a lei, para a justiça, e tanto no TRE quanto no TSE eu ganhei.
né? Ganhei uma liminar no TSE e um deferimento do juiz aqui, do Ministério Público também, e do próprio juiz aqui do TRE. Então, claramente eu tenho a razão. Certo. Agora, eu não sei se o partido vai assumir que eu tenho razão ou não. Se tiver humildade e for técnico o julgamento, eles vão dizer que sim. Porque tem uma coisa nessa história que pra mim ficou muito confusa, que é a seguinte. Todo candidato do Novo, não interessa se é candidato a presidente, candidato a governador, candidato a prefeito, candidato a vereador, deputado. Ele passa por um processo seletivo. Sim. No meu caso foi de 6 meses. Você fez um processo seletivo de 6 meses. Sim. Não é exatamente para se tirar as dúvidas um processo seletivo? Não é essa a ideia? Exatamente. E o que eu trouxe aqui, um dos documentos que eu trouxe aqui, negão, é justamente uma ata notorial. O que quer dizer ata notorial? Você vai no cartório e você comprova que o que você mandou por e-mail ou por WhatsApp ou por e-mail eletrônico para as pessoas é verdadeiro. Certo. Tem aqui o WhatsApp e o e-mail que eu mandei para a empresa que fez a segunda fase do processo seletivo. Isso, porque o Novo contrata uma empresa para fazer não sei se é auditoria, mas o processo mesmo, né? Uma parte do processo. No meu caso foram 3 fases. A primeira fase foi o diretório municipal, certo, e o estadual. A segunda fase foi essa empresa e a terceira fase foi o diretório nacional. Uhum. Tudo foi baseado nesse documento que eu mandei. Aqui que tá com a ata notarial, aqui é o nome da pessoa que recebeu. Certo. Falando o quê? Falando que eu cursei algumas faculdades, que eu vou falar quais são aqui, e que eu me formei em uma. Porque muita gente, negão, cursa várias faculdades e se forma em uma, que é o meu caso. Até porque, no meu caso, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos. E a minha primeira faculdade, que foi a FAP, que eu fiz um semestre lá de Relações Internacionais, era só o curso de manhã. Como é que eu trabalho no curso de manhã? Então, eu acabei indo para uma outra faculdade, que foi a Unip. Uhum. Fiz um curso noturno lá também. Depois eu fui para uma outra universidade chamada Universidade Ibero-Americana, que tinha mais a ver com o que eu estava fazendo, que era comércio exterior e marketing. E depois eu me formei em marketing, que essa sim, eu me formei na Faculdade de São Paulo. Mas o que conta é o quê? Na verdade, tudo. Porque todos os créditos eu fui usando. Eu fiz essa faculdade, peguei esses créditos e fui para outra. Fiz mais aulas, fiz mais créditos na outra, depois mais outra e me formei. Ah, tá, entendi. Entendeu? Todos os créditos de tudo que eu cursei culminaram numa formação em marketing. Mas o que eles questionaram foi o quê, então? Que você não era formado? Falaram que o meu currículo era falso, o meu diploma. Falaram de tudo. Que não fazia sentido eu ter começado numa data e terminado numa outra. Até porque ninguém me perguntou. Na verdade, no processo seletivo me perguntaram. Mas eu digo, quem me acusou aqui no final não veio perguntar por que eu comecei numa data e terminei na outra. Aí colocou flechinha. Bom, se começou aqui e o curso é tecnólogo, como acabou ali? Isso é uma coisa bem mal feita, bem patética. Foi isso que foi feito. Então, eu não me manifestei até agora e o pessoal ficou, por que você não está se defendendo? Porque eu esperei a justiça se manifestar. Mesmo porque não adianta nada. Se a coisa tá na justiça, você tem que dar um tempo até a justiça dizer. Exato. Porque é o seguinte, ia ficar a minha palavra contra a do Novo. Certo. E de um deputado lá, por mais fraco que seja, mas é um deputado, entendeu? Então, eu fiquei quieto, deixei a pessoa falar bem mal de mim, não tem problema, porque o meu propósito é acima de qualquer falação de mal, entendeu? Uhum. Você sabe minha história. Desde que eu sou adolescente, eu cuido das pessoas mais vulneráveis, gosto de fazer um trabalho social. Vim pro setor público por causa disso. Então eu já sabia que iam falar mal de mim, que iam me atacar. O que eu não esperava seria de dentro de um cara que frequentava a minha casa e o meu gabinete quase que semanalmente, né? Uhum. Mas, posso falar, aprendi muito com essa história. É uma pena que esse cara tenha feito isso, porque demonstra que ele não tem caráter e que ele é muito fraco, porque ele coloca no vídeo lá que ele coloca o partido e a instituição acima das relações pessoais. Eu concordo que o que tá certo tem que estar acima. Mas para saber se tá certo ou não, ele poderia ter sentado comigo. Eu teria mostrado tudo. Seria ter sido muito mais fácil, muito menos prejudicial para a chapa inteira de vereadores, para mais de 280 voluntários que trabalharam no plano de governo, por uma grana enorme que nós colocamos nessa campanha. Que, aliás, tem uma outra situação muito bizarra para mim, que eu captei recursos para minha campanha que foram depositados na conta do partido. E eu combinei com o partido, eu tenho todos os prints disso, tenho prova, que tudo que fosse final 30 no depósito seria depois depositado na minha conta de campanha. Tem 600 mil reais que eles não estão depositando na minha conta. Calma aí, deixa eu entender essa parte aí. Essa parte ficou meio complicada pra mim. Então, por exemplo, você, sei lá, chegou aqui e falou assim, negão, na minha empresa de comunicações, e falou assim, negão,
tem como você me ajudar aí com 20 mil pra minha campanha? A empresa não pode. Doação política só pode pessoa física. Só pessoa física. Então você chegou direto no Alessandro. Isso. Pessoas que... eu fui lá, arrumei 10 pau pra você. Sim. Então esses 10 conto você depositou no caixa do partido. Porque mas você era avisou o partido, ó. Sim. Quando eu final quando começar, tudo que for final 30... Como assim final 30? Assim, você me deu 10.030. Ah, R$100 tá, pra você saber quem pra eu era saber quem. que era meu. Ah, tá, entendi. Eu tenho todas as conversas com o partido nesse sentido, inclusive. Então, nesse caso, você chegou e combinou. Falou, gente, é o Super. seguinte, tudo a gente tá depositando na conta do partido pra manter aqui, pra todo mundo saber qual é que é e tal. Dá pra qualquer um puxar isso aí? Ou não? Claro, os doadores, inclusive, mandaram e-mails pro partido pedindo pro partido depositar na minha conta de campanha. Só que eles estão se recusando a fazer isso. Ah, tá. Então, é isso que eu queria entender. O partido, então, está se recusando a depositar os finais 30, sendo que você combinou. Isso. A pergunta que Agora, não quer calar você dinheiro... tem como provar que você combinou ou você só tá jogando isso no ar? Claro que tenho. Porque, na verdade, é o seguinte. Essa doação foi para pré-campanha. Certo. Então, essas doações começaram antes da campanha acontecer. Para justamente estruturar a campanha. Essas doações foram para estruturar a campanha. Está escrito, inclusive, nos e-mails deles. Nós doamos para estruturar a campanha. E agora, o que deveria ter acontecido quando eu fui homologado, inclusive a justiça deu o veredito de que eu sou candidato, eles deveriam ter depositado. Até porque pessoas trabalharam, né? E precisam receber. Então é um absurdo o que tá acontecendo nesse sentido. Eu concordo que tem que investigar, eu concordo que tem que olhar tudo. Qualquer político tem que ser investigado, entendeu? Agora, o que eu não concordo é que palavras não sejam cumpridas e combinados não sejam cumpridos. Isso é muito ruim. Agora, o Partido Novo é ruim? Não. Tem muita gente boa lá. Tem os candidatos a vereador que são excelentes no partido. Então, por que eu não falei mal do partido e não vou falar mal do partido até agora? Tem algumas pessoas que estão fazendo coisas que eu não concordo. Porque tem excelentes pessoas. O estatuto do partido garante que não usa dinheiro de fundo partidário, garante que não usa dinheiro de fundo eleitoral. É um partido que tem uma governança bem feita. O problema são algumas pessoas que não aceitam opiniões diversas, diferentes, e que acabam usando isso politicamente. Você está citando algumas pessoas que tem o deputado, provavelmente tem o Amoedo no meio dessa história. O que eu quero entender é o seguinte... Eu não vou acusar ninguém, mas... Se o Partido Novo... Não, eu tô dizendo Amoedo por quê? Porque ele soltou o tweet e ele é um cara grande dentro do Novo, o que ele fala tem eco. Tá ligado? Sim. O que ele fala tem eco. O que eu quero entender é o seguinte... Por que nenhum vereador se propôs a pelo menos falar de você? Porque do nada você foi excluído das fotos. Entendeu? Quais fotos? Das fotos. Você não aparece. Tipo assim, 2 dias antes de você ir no... Um dia antes de você ir no Pânico, todo candidato a vereador tava... Eu sei porque eu sigo vários. Ah, sim. Eles estavam postando foto com o Sabará, foto com a sua vice. Não, porque o partido comunicou... E do nada, do nada o Sabará sumiu. Ninguém fala do Sabará. O partido comunicou pra eles que não reconhecia a minha candidatura. Certo. De novo, é o que eu te falei. Ninguém está acima da lei. Quem diz isso? O Partido Novo. Se eu fui na Justiça Eleitoral, tanto no TRE quanto no TSE, e foi reconhecida a minha candidatura, o que eles deveriam ter feito é imediatamente reconhecido a minha candidatura. Certo? Porque a lei disse isso. Por quê? Porque claramente as provas que estão sendo colocadas, tanto nessa questão do currículo quanto na questão da empresa, não funcionam, não são verdadeiras, entende? É falso. Então, esse julgamento que foi feito pela justiça deveria valer. Então foi o partido que disse para eles, esquece o Sabará por enquanto. Para todos os filiados, por e-mail. Todos os filiados receberam um e-mail dizendo que a minha candidatura estava suspensa. Mas estava dizendo também que não se deveria nem falar de você? Eu não sei. Porque ninguém se propôs. Eu não sei, isso foge porque da minha os ação. candidatos a vereador falam do Bolsonaro, é uma coisa que eu não consigo entender. Entendeu? Eu não me conformo com um candidato a vereador que fica falando do presidente. Bem ou mal? Não interessa. Tá. Não interessa, ele não tem que falar do presidente, o que ele muda. O candidato a vereador, e aqui vai um toque pra você que é candidato a vereador, o candidato a vereador ele pode falar do prefeito e deve. Ele tem que falar dos caras que já são eleitos vereadores e deve falar deles, porque ele tem que falar assim, fulano tá fazendo errado, eu vou fazer diferente por causa disso. Até do governador eu ainda acho mais ou menos, mas ainda dou um ponto quando vai falar de alguma coisa do governador que afete diretamente São Paulo. Então, por exemplo, você é candidato a vereador de São Paulo, você não tem que falar de uma medida do governador que afetou São Vicente. Quem tem que falar é quem? O cara que é candidato por São Vicente. Entendeu? É só isso, porque é uma coisa que me deixa puto.
E outra coisa também, você preferiria que eles falassem de pautas municipais. Exatamente, porque não é esse o trampo do vereador? Ou quando ele foi eleito, ele vai ficar lá em Brasília? Concordo. Tá ligado? Entendeu? Tem algumas pautas nacionais que eu acho que até afetam o município, né? Então, eu acho que algumas pautas nacionais cabem ao vereador, ao candidato a prefeito mencionar. Mas seria ideal que Mas só falar disso não, aí não. E em coisas que não tem nada a ver. Quer que eu dou outro exemplo também? Por que vocês só sabem fazer campanha na Paulista? Eu tô levantando aqui uma... Como que eu vou dizer? Como que a gente pode falar, amor? O negócio que a gente tá fazendo aqui. Uma campanha que é a seguinte. Vereador que faz campanha na Paulista vai pro fim da lista. Porque a Paulista... Todo mundo é feliz. E não tem ônibus cheio na Paulista. Não tem problema na Paulista. Essa garrafa de água custa 7 conto na Paulista. Em Guaianazes, sabe quanto ela custa? R$2. E tá caro, tia que vende água que eu compro. Já vou falando logo, tia. Tá ligado? Tá caro. A senhora podia vender por R$1,50, que eu sei que a senhora paga 50 centavos. Tá ligado? Então, vamos maneirar. Certo? Porque Desculpa, eu tô desabafando. Porque tem gente boa... Tem gente legal, tem gente que eu conheci pessoalmente que faz isso me deixa muito puto. Mas eu vou citar alguns exemplos pra você. O Edson Japão, por exemplo. Ele tá fazendo campanha 100% na periferia, meu. Capão Redondo, Heliópolis, ali o Campo Limpo inteiro. Eu sei porque eu já fui com ele algumas vezes pra lá. Então eu acho que tem vários candidatos que estão focando na periferia, sim. Eu acho que eles deveriam esquecer. O Correia não vai pra Paulista. Porque se o Correia for pra Paulista, eu ligo pra ele no outro dia. Ó, Correia Júnior, o Edson Japão, o Souza, que é um outro candidato da periferia também lá no Capão Redondo, também faz na periferia. Tem um ou outro que ficam na Paulista, mas tem os candidatos legais do Partido Novo a vereador, tem muita gente... Tem outra coisa que eu fico puto também, é quando o cara fica tirando foto do lado de córrego. Então, mas por isso que eles não estão divulgando tanto, Ale. Eu acho que tem que olhar isso, de verdade. Eu vou falar por conhecimento de causa. Porque a maioria dos que eu sigo só conhecem a Paulista. Eles estão fazendo campanha lá. Não necessariamente eles precisam postar que eles estão fazendo campanha lá. Não, eles devem. Mas atrapalha, sabe por quê? Por quê? Porque um concorrente de um outro partido, e aconteceu comigo, tá? Eu fui lá no Grajaú e fiz lá uma visita e uma panfletagem lá, uma visita lá no Grajaú. O Boulos viu que eu fui pelas redes sociais. 2 dias depois ele tava no mesmo lugar que eu fui falando de mim. O Sabará veio aqui. Então, estrategicamente, em algumas campanhas, às vezes é melhor não mostrar foto, porque assim, o cara tá pedindo voto lá, certo? Então pede o voto lá. Tem que tomar cuidado com isso aí também, negão, porque senão o pessoal vai lá e atravessa, entendeu? Não sei, eu sou muito preconceituoso com isso. Diferente dos outros, eu sou e admito. Eu sou muito preconceituoso com isso, porque a Paulista é todo mundo feliz. Eu vivo falando, o cara que tem uma loja na Paulista, ele não é o cara que tem uma loja no Aricanduva. Todo mundo o negro da Paulista é diferente, o branco da Paulista é diferente, o gay da Paulista é diferente. Tudo da Paulista é diferente, porque lá é onde... É o único lugar de São Paulo que eu acho que tudo dá certo. Você não vê um papel na rua, o ônibus chega na hora certa, o ônibus não tá cheio, e não interessa o horário. É impressionante isso. Não interessa o horário, o metrô de lá é diferente, tudo é diferente naquele lugar. Então, tipo assim, não me dói ver gente da hora, porque se o cara é infeliz, dane-se ele, tá ligado? E a gente conhece um monte de vereador aqui que é infeliz. Mas quando eu vejo caras que eu conheci pessoalmente, que não conhecem nem a rua de baixo nem a de cima, só conhece a bendita Paulista, me dói. Tá ligado? Não, eu concordo com você. Que tem o pessoal que quer lacrar na rede social, nas campanhas. Eu concordo com isso. Eu também sou contra, eu acho que não. Mas tem muita gente que eu conheço, principalmente vereadores do Novo que eu tô acompanhando, gente séria, inclusive é da periferia, e que acaba não publicando muito pra justamente não acontecer isso. Pra depois o pessoal não ver os concorrentes e vai lá atravessar. Enfim, então eu acho que São Paulo é grande, tem que tomar cuidado. Tem que ter estratégia na campanha, legal. Tem que ter uma boa estratégia. Porque, eu fui andar de skate no Maia, eu fui andar de skate ali na Jaco Pêssego, eu fui andar de skate esses dias em São Mateus, e o que eu ouvi lá é o seguinte: o vereador chegou aqui e prometeu tal coisa, e tal coisa, mano, é de tudo. Tem uns que já estão querendo trazer até o mar, não querem trazer nem um Sesc, quer trazer o mar se você votar nele. Sim. Mas então... aí eu acho que a população tá mais esperta, pelo menos o que eu escutei
durante a campanha, principalmente na periferia, falar, não vai prometer coisa que não dá pra fazer, não, isso aí não é papel de vereador. Eu tô escutando muito disso de pessoal na periferia. Que o pessoal cansou dessas promessas Esse é o meu vazias. sonho. Sabia? Esse é o meu sonho. Outro dia eu tava conversando isso com o Correia. Tá ligado? Meu sonho é o povo entender. Porque, tipo assim, o cara pode chegar e dizer assim, ó, negão, me ajuda na campanha aí que eu vou reformar essa pista onde você anda. Não a pista minha, tô falando a pista, sei lá, do Aricanduva. Do Aricanduva. Vamos reformar essa pista do Aricanduva aí. Entendeu? Tipo assim, não é papel do vereador descolar isso. Qual que é o papel do vereador? Ó, a gente descolou pra reformar a pista do Aricanduva e os caras estão fazendo alguma coisa errada. Fiscalizar. Esse é o trampo do vereador. É eu ligar pro cara e falar assim, ô, os caras estão usando aqui um cimento zoado. Fiscalizar o executivo, o secretário do prefeito e promover ou tirar leis que atrapalham ou promover leis que ajudem a vida do cidadão. Essas promessinhas aí de que vai trazer A, B, C, D, que vai fazer rua, isso aí não existe, né? Pode até ser que aconteça, mas daí é muito conluio político. E assim, de qualquer forma, quem executa é o executivo. Então existe realmente um erro, um equívoco entre o que é o papel dos vereadores e o que é o papel do Poder Executivo. E na campanha vale tudo. Os caras prometem... Vou falar que nos vereadores do Novo não é muito assim, porque aí serve o processo seletivo. Eles filtram muito. Tem várias provinhas muito boas do Partido Novo com relação ao processo seletivo de vereadores, para eles saberem exatamente qual que é a diferença do papel de um legislativo e de um executivo. Certo. Ele vai chegar propondo coisa de executivo, entendeu? Isso é importante. Deixa eu entender uma outra coisa também sobre esse seu lance aí, pra gente ficar mais claro aqui. Vamos lá. Fora essa treta do diploma, tinha a treta aí de que você declarou que tinha um patrimônio quando você esqueceu de alguns zeros. Qual que foi essa daí? Na verdade é o seguinte, a legislação, a lei pede que você declare o seu IR, a sua declaração de imposto de renda, e você pode declarar imóveis, investimentos, e se você tiver cotas de empresa, você pode fazer também. O que o advogado, que inclusive estava no Novo, fez, e na época eu estava em frenesi de campanha, fez até sem me consultar, porque se tivesse me consultado, eu teria falado, olha, vamos colocar isso aqui, é melhor colocar o valor das cotas da empresa, porque fica meio irreal. O que é cota de empresa? É assim. É a sua parte na empresa? É a participação da empresa. Ah, tá. Então, por exemplo, aqui, tá vendo essa empresa aqui? Ela é a minha empresa, tá? Fibela. Uma empresa de cosméticos. Eu tenho 72% dessa empresa. Certo. Esse documento que eu trouxe aqui foi o último investimento que foi feito por um investidor. Tá vendo aqui o valor? 700 mil. 700 Ele pau. comprou 10% da empresa por 700 mil. Se ele comprou 10% da empresa por 700 mil, ela vale 7 milhões. 100%. Exatamente. E eu tenho 72%. Logo, eu tenho em torno de 5 milhões e 40 mil reais de participação na empresa. A primeira declaração, que foi antes da campanha, foi na pré-campanha, você pode publicar e depois retificar, foi o que eu pedi fazer. Não foi declaração pós-campanha. Ah, peraí. Só pra entender. Quando o cara comprou parte da empresa, ainda não tinha... Não, tô falando de declaração na campanha agora. Ah, tá, entendi. Sim, o que foi declarado era 15 mil reais. Por quê? Porque era o que tinha na minha conta na data do IR, que foi em 2019, e mais o número de cotas da empresa, que são 8 mil. Só que não foi colocado o valor das cotas. Para ser mais transparente, negão, eu publiquei o valor das cotas, que é o que eu te falei. Se eu tenho 72% de 7, logo eu tenho 5 milhões e 40, mais os meus investimentos deu os 5 milhões e 111 lá que eu declarei no final. Então não tem nada de errado. Aliás, o primeiro estava certo e o segundo está mais certo ainda. Não tem essa, entendeu? É maldade das pessoas que querem criar probleminha comigo. Não sei por quê. Isso passou na justiça também. Não, isso passou a primeira e passou a segunda também. Óbvio. A primeira digo assim, pra você poder voltar a continuar, você mostrou e falou, tem nada de errado. O juiz olhou o meu IR e depois olhou as cotas da empresa e falou, tava certo o primeiro e tá certo o segundo. Aliás, o segundo tá mais certo ainda. O problema é que o pessoal não tá acostumado com declaração verdadeira. Eu sou o candidato mais rico de São Paulo, com 5 milhões e 40 mil. Tem vários candidatos aí que se dizem empresário. Os caras têm menos que eu. Peraí. Você, dos candidatos à prefeitura, você é o mais rico, tendo só 5 conto? 5 milhões e 40 mil. Tá me dizendo que o resto não tem nenhum que tem mais que isso?
veja bem, então o transparente na história sou eu. Porque além de eu colocar o que a lei exige pelo menos que é em o relação IR aos mais números, as cotas, eu ainda publiquei quanto vale cada cota. Ninguém fez isso. Então, eu fui mais transparente do que a lei exige. Muito mais transparente. E com o negócio do meu currículo também. Por que pegaram no meu pé? Porque eu fiz um vídeo uma semana antes da campanha falando, para que ninguém tenha dúvida sobre o meu currículo que está aqui no LinkedIn, eu vou mostrar aqui os cursos que eu cursei e qual eu me formei. Para que ninguém se diga enganado. Pegaram isso daí e fizeram a maldade, entendeu? Então, assim, pura maldade, falsidade, deslealdade, mas tudo bem, essas coisas passam. Acho que o mais importante é a retomada da nossa campanha, a continuidade da campanha e principalmente o pedido de voto que eu vou fazer para os vereadores, que não tem nada a ver com isso, certo? Quem fez isso contra mim atrapalhou muito a vida dos 34 vereadores que saíram candidato em São Paulo. Como atrapalhou? É isso que eu quero entender. Porque se você tem um candidato para prefeito e vice, você puxa voto para os vereadores. A campanha tem que ser junto com o candidato da majoritária, da proporcional. Imagina a maldade de uma pessoa que pega o negócio sem prova, entra na comissão de ética sem prova, para derrubar a candidatura de um candidato majoritário, destruindo a vida da campanha dos proporcionais vereador. O que tem na cabeça? Tem uma coisa que também ficou confuso pra mim também, que é o seguinte. Quando eu tava lá no Novo, eu aprendi o seguinte. Cada cidade, pra ter candidatos a vereadores, teria que ter candidatos a prefeito. Era até o caso de porque o pessoal de São Bernardo talvez não fosse sair, porque não sei se eles conseguiram candidato a prefeito e tal. Não, mas tinha que ter, era obrigatório. Tem algumas cidades que tem. Mas, não, tipo assim... Tem que ter um candidato a prefeito para poder ter candidato a vereador, não é essa a regra? Não necessariamente. Por exemplo, Osasco tem candidato a vereador e não tem a prefeito porque ele desistiu. Guarulhos tem candidato a vereador e não tem prefeito porque ele desistiu. Ah, não, então ele desistiu. Exatamente. Chegou a ter um candidato... Não, tem outras cidades no Brasil que tem candidato a vereador e não tem prefeito. Sem ter candidato a prefeito, sem não ter desistido, sem ter. Sim. Ah, tá, porque eu fiquei nessa dúvida, que eu falei, pô, então a partir do momento que o Sabará sair, vamos supor que ele tivesse dado tudo errado lá e pá, saiu, o Sabará saiu. Então todo mundo que era candidato a vereador perdeu? O ponto não é regra do partido aí. O ponto é o seguinte, é prática, é realidade. Quando você tem um candidato a prefeito, fazendo campanha majoritária na TV, no rádio, você puxa voto pra legenda. Então a maldade é muito grande de uma pessoa que fez um negócio desse sem prova nenhuma. Era uma ligação pra mim e falar, Sabará, tô com umas dúvidas aqui. O cara tava toda semana lá comigo. Então assim... Como fica o clima então? Olha, pra mim tá tudo certo. Por exemplo, você vai fazer agora a sua campanha, sei lá, na Vila Prudente. Eu vou. Como fica o clima em relação ao partido? Você... Então, eu não tô errado, certo? Eu tenho plena certeza de que tô certo. Agora, então eu tô com a consciência limpa. Quem tem problema, quem fez isso? Não eu. Quem tem a consciência limpa e as provas, inclusive, o veredictos, né? Do juiz, do TRE e do TSE, sou eu. Então eu tenho plena consciência. É uma pena que tenha atrapalhado a campanha dos candidatos vereadores. Deu uma atrasada. Minha campanha também. Deu uma atrasada monstra. Atrapalhou a minha campanha também. Mas, querendo ou não, eu tenho visibilidade. Eu fui no debate da Band, tem outros debates aí. Agora, o problema são os vereadores que, a gente poderia estar fazendo campanha junto, tinha carreata para fazer junto. Sim, qual é o nexo disso aí, entendeu? Eles já podem falar de você? Eles já podem tirar foto com você? Não sei. Que é isso? Eu não sei. Eu acho que... Porque vai ficar muito estranho o Sabará candidato a prefeito e o Sabará não aparece com um candidato a vereador. Então, ou um candidato a vereador que não aparece com o seu candidato a prefeito. Eu acho que o partido tinha que rever isso. Porque se o próprio partido diz que ninguém está acima da lei, eles vão reconhecer a lei e continuar a campanha. Isso seria o certo? Aí vamos ver se faz. Eu acredito muito nas pessoas do Partido Novo, de vários diretórios municipal, estadual, pessoas boas no diretório nacional também. Eu acho que vale colocar a mão na consciência. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Sabia que toda vez que eu falo o nome do Partido Novo, nego xinga até umas horas aí nos comentários. Ah, porque é playboy. Ah, porque é banqueiro. Ah, porque não presta. Ah, porque tá enganando. Ah, porque não sei o que. Que é isso, blá, 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 blá. E eu já falei várias vezes. Eu falei, gente, eu vi os caras por dentro. Eu conheci gente por dentro. A base é feita de pessoas maravilhosas que estão lá de graça. Exatamente. E quando eu digo de graça, é literalmente de graça. Voluntários. Voluntários mesmo. Exato. O problema tá na ponta da pirâmide. Eu já falei isso daí várias vezes. Eu acho o seguinte... Que é o que aconteceu com você. Não foi a base que chegou e falou, tira o Sabará. Não, de jeito nenhum. Foi ali do quase
em topo da pirâmide. Olha, entendeu? Sinceramente, eu acho o seguinte, a vida, ela mostra as coisas, o tempo mostra as coisas, e quem acaba perdendo muito nisso são essas pessoas. São as pessoas que estão fazendo Às vezes mal. o pessoal confunde, porque assim, eu fui em mais de um encontro do Novo, eu troquei ideia com o pessoal na Perifa, não foi em Alphaville, tá ligado? E uma coisa que eu falei mais de uma vez no meu canal é o seguinte, eu conheço gente filiada ao PT, eu conheço, eu conheço gente filiada ao PSOL, eu conheço gente filiada ao PST, o PS, como é que é? Partido Comunista, não sei das quantas lá. PCO, essas paradas, todo mundo se conhece. Às vezes você conhece e o cara não te fala que ele é filiado. Mas você conhece só do jeito do cara falar. Tá ligado? O único lugar que eu vi que o cara tá realmente de graça foi no Novo. Mais uma vez eu quero deixar muito claro que eu estou falando da base. Eu estou falando da base. Sabe o chão da fábrica? Eu tô falando dessa galera. O cara não tá lá porque ele quer um cargo mais pra frente, ele não tá lá porque ele quer virar... Ele não faz... Ele não entrega panfleto pro Sabará porque ele quer ser subprefeito. Não. Mas todos os outros... inclusive o brother, que tá me assistindo agora. Não, posso falar? De alguma forma o cara tá lá por alguma incrível, coisa. Gente. Assim, eu não vou falar mal do meu partido. Não vou. Eu tava lá... Eu sei porque eu tô lá. Eu vi. Eu só não tô mais porque algumas pessoas injustas que não vieram atrás de provas, mas vieram de questões políticas, aí sei lá o que ofereceram pra essas pessoas, estão fazendo maldade comigo. Agora, a maior parte das pessoas é excelente. Tá? Os candidatos a vereador do Novo são excelentes. Vote nos candidatos do Novo. Os caras foram... O processo seletivo foi rígido pra caramba. E até por isso que é ridículo o que estão fazendo comigo. Os caras ficaram 6 meses no processo seletivo, depois mais 1 ano, depois que eu fui aprovado no processo seletivo, dia 14 de novembro, e agora vem com 2 denúncias, uma do que eu falei no Maluf, que eu não falei nada demais, não deveria, se fosse hoje eu teria explicado melhor, teria falado, olha, não estou falando que é bom roubar, eu teria deixado mais claro isso. Mesmo eu tendo falado que foram as obras. O Brasil tem um sério problema de interpretação tem que falar, texto. mas isso eu aprendi, negócio. Tem que falar muito claro as coisas. Puta aprendizado pra mim isso daí, tá? E o segundo, o meu currículo tá aqui, entendeu? E aí estão usando uma outra coisa que é mais ridícula ainda, que é, depois, quando eu fui na FAP dar uma palestra em agosto com o Amoedo junto, inclusive nessa palestra eu falo que eu não me formei lá, muito claramente, eu ganhei uma pós-graduação em gerente de cidades. Isso foi dia 21 de agosto do ano passado. Só que o reitor, o coordenador desse curso, morreu dia 28. Pouquinho depois. Então eu fiquei esperando esse curso começar. E aí, em alguma biografia minha, depois do processo seletivo, não durante o processo seletivo, entrou esse negócio de gerente de cidades, que realmente eu tô esperando começar o curso. E aí alguém tá falando que eu também disse coisa que eu nunca disse, entendeu? Porque se entrou na bio é porque tinha alguma coisa lá. É porque o curso ia começar. Agora, isso nunca entrou pro processo seletivo. Então assim, cada hora é uma coisa, entendeu? Palhaçada isso, a gente perdeu aqui meia hora só pra você explicar um negócio idiota. A gente poderia estar pedindo mais voto, entendeu? Divulgando o plano de governo, que ficou excelente. O melhor plano de governo de todos os prefeitos, eu posso te dizer, foi o nosso. Porque a gente começou lá atrás, em fevereiro, 280 voluntários. Foi a Marina Helena, nossa vice, que conduziu maestralmente esse processo. Vários institutos. Assim, foi um trabalho hercúleo que nós fizemos para fazer esse plano de governo. E aí, por causa de uma babaquice, de um cara sem prova, a gente cancela todo um trabalho nosso e dos vereadores. Ficou aprendizado pro Partido Novo. Porque eu passei por isso, entrei na justiça, ganhei o processo, eu continuo, entendeu? Mas a rusga que fica no Partido Novo com isso daí, e muito candidato a vereador que poderia ter sido eleito e não foi, isso não volta. Então é ruim para o Partido Novo. É uma pena, que é um super partido. Pois se eu fosse você, eu ia atrás da base. Já falei 1 milhão de vezes isso daí, porque eu vi os caras, mano, que não queria cargo, só queria ver a quebrada diferente. Lógico, eu tô falando também dos da quebrada. Eu não sei como é que é o Novo em Alphaville. Eu tô falando do Novo na Tiradentes, eu tô falando do Novo em São Mateus, tô falando do Novo na Vila Prudente, tô falando do Novo lá naquele fim de mundo lá de Ermelino, onde o Correia mora, tá ligado? Tô falando desse Novo. Então, entendeu? Só pra te mostrar aqui, esse aqui é o meu histórico escolar da escola, né, que tem aqui, que é o ensino médio, né? Então você olha aí... Nossa, quis nota meia boca também, hein? Depende do ponto de vista. A média aqui era... Aqui, a primeira faculdade que eu fiz, que foi o primeiro semestre na FAAP, que eu sempre falei que cursei, nunca falei que me formei na FAAP. Vocês inventaram essa história aí. A Unip, que eu te falei que eu me formei só em uma matéria, que foi estatística.
tá aqui. A Unibero, que é a Universidade Ibero-Americana, que essa sim eu fiz de 2005 a 2007. Tá aqui todos os históricos. E aqui, esse aqui é o mesmo. E aqui a Faculdade de São Paulo, que tem todos os créditos aqui. Assinatura da própria faculdade. Aproveitamento de estudos, que são os créditos lá de Centro em Anhanguera, da FAAP e da Unip. Tá tudo certinho aqui. E aí, com isso, tem o meu diploma, que tá aqui. Ó, pra você ver. Ou seja, qual que é o problema, entendeu? Qual que é a dificuldade de alguém, se alguém tivesse me procurado, o amiguinho aí que fez a denúncia... Só falar, Sabaral, na moral, me explica esse negócio aí. Eu tô com umas dúvidas, cara. Fala, você não tá toda semana aqui? Vem cá que eu te explico. Mas não, entendeu? Quis lacrar, quis ter retweet do Amoedo. Beleza, meu. Você faz isso, depois volta pra você. O cara não sabe o que ele tá fazendo, porque... De verdade, eu nem tenho mágoa, porque mostra que a pessoa é tão pequena que não vale nem gastar o tempo. O que eu fiz foi entrar com os advogados, ganhei na justiça. Então eu posso conversar com você a partir de agora como candidato a prefeito de São Paulo? Sim, não, já era. Desde quando eu ganhei a liminar, que foi lá atrás, eu já sou candidato. Você é candidato a prefeito de São Paulo. Sim. Beleza, então vamos começar com o pé na porta, que é o seguinte. Nosso querido governador, excelentíssimo governador, comprou a vacina lá da China. Show. Cada hora alguém fala uma história sobre essa bendita vacina. Isso. O que eu quero entender é o seguinte. Ele acabou de fazer uma declaração dizendo que os paulistas seriam obrigados, todo o povo de São Paulo seria obrigado a tomar a vacina. É bom deixar mais uma vez uma coisa clara aqui. Não existe brasileiro anti-vacina. Esse aqui é o país que o cara tem orgulho de mostrar que tomou todas as vacinas. Certo? Filho nasce, não interessa se ele nasceu no Morumbi ou se ele nasceu no final de São Paulo. O cara tem orgulho de falar que, ó, meu filho tomou todas as vacinas. Porque é o nosso costume. Tá ligado? É o nosso costume. Por que a gente dá vacina pros filhos e toma vacina? Pelo simples fato de que a gente viu o que acontece com quem não toma. Ponto. É simples assim. Meus pais tomam vacina da gripe, meus filhos tomam todas as vacinas, o cartão tá em dia. Sim. O problema é a palavra obrigatório. Exato. Entendeu? A minha pergunta é: Felipe Sabará concorda com a Amoedo que deve ser obrigatório? Inclusive, quem não tomava não vai poder fazer um rolê? Postei no Twitter ontem. Na verdade, eu repostei o tweet do Paulo Ganimi, que é o líder do Novo no Congresso Nacional, a Câmara, que foi contra o que o Amoedo disse. Ou seja, o próprio líder da Câmara está indo contra o que o Amoedo está falando. Né? E o Gilson também, que é outro deputado federal, também é contra a obrigatoriedade. Óbvio, nós somos um partido que defende a liberdade. Como é que a gente vai defender a obrigatoriedade? E ainda tem uma coisa meio bizarra no pessoal que está falando isso, que é o seguinte: quem não tomar vai ser obrigado a ficar em casa. Pô, se a vacina é tão boa, por que você tá com medo de sair? Entendeu? É uma coisa que é muito louca isso pra mim. A questão da vacina não é justamente essa, te imunizar ao vírus, não é te curar. Pois é, se você tá imunizado, qual que é o medo que você tem de quem não tá vacinado tá do seu lado? Quem devia ter medo é quem não tomou, então. Exatamente. Mas essas coisas não fazem sentido. É tudo para ser contra o Bolsonaro, entendeu? Vamos lembrar da cloroquina. Eu não tô defendendo a cloroquina aqui, mas quando ele falou que tinha que tomar cloroquina, não pode. Como é que vai falar que cloroquina é obrigatório e tal? Agora, quando é o Coronavac, daí é tudo contra o Bolsonaro. Simplesmente por ser contra. Enfim, então não tô Mas o Partido Novo se diz um partido liberal. Mas é que não é o Partido Novo que tá falando, quando entra pessoas, a questão do é proibido... Não, mais uma vez, mas não é o Partido Novo que falou isso. O Amoedo. O Amoedo não é o Partido Novo. Mas o Amoedo tem uma voz que ecoa. Não só tem uma voz que ecoa, como muitos do Partido Novo e do tipo, pessoal da MBL mesmo, tá ligado? O pessoal tava concordando com ele. Então, mas viu como a voz dele ecoa? A gente tem 8 deputados federais, certo? Certo. Quem é o líder do Novo na Câmara Federal? Ganimi. O que o Ganimi falou? Que ele é contra. Então não é que o Partido Novo é a favor da obrigatoriedade. O Amoedo acha isso. Agora, quem é o Amoedo para achar alguma coisa? Muito legal ele ter fundado o partido, mas o Amoedo é especialista em vacina? Então não é assim, ele fala uma coisa e é verdade para todo mundo. Não é assim. Então o Ganimi foi lá e falou, eu sou contra. O Gilson falou, eu sou contra. Pô, é um partido onde tem liberdade. Só existe unanimidade 100% ou em seita ou em ditadura. Certo? Mas pra você ter uma ideia de como a voz dele ecoa,
ecoa. Você foi no Pânico, no mesmo dia ele foi lá e fez um tweet. Tudo bem, eu ganhei na justiça. 2 dias depois, ganhei o chicote tava estralando pro teu lado. Eu ganhei na justiça. Quem é maior, a Moedo ou a justiça brasileira? Eu ganhei. Vamos lá, outra pergunta. Eu não vou falar o nome do cara, que é pra também não queimar o cara, porque de repente ele falou na empolgação. Tá ligado? Na empolgação. A minha pergunta é muito simples. Pro Felipe Sabará, tráfico é crime? Porque muito. De acordo com um dos candidatos a vereadores do Novo... O cara não é MBL, o cara é ex-chefe de gabinete do Arthur. Não, a minha questão é a seguinte. O cara é do Novo e ninguém falou nada da fala dele. Ele foi suspenso. Passou batidaça. Não, foi suspenso. Agora que deu... Foi no mesmo dia. No mesmo dia ele foi suspenso e perdeu a candidatura. Ele é candidato a vereador, tá suspenso. Então... Marcelo Castro perdeu a candidatura assim que ele falou isso. Então, foi suspenso, acabou a candidatura dele. Até porque ele falou que aceitou o que o partido colocou. Porque, diferentemente de mim, que tenho razão, ele não tem. Não existe você elogiar o tráfico. Agora, eu falar que o Maluf fez obras, não elogiei o crime do Maluf. Porque fez obras, tudo bem, deveria ter explicado um pouco mais claramente o que eu tô falando. Agora, alguém vir falar que o meu currículo tá errado quando não tá, aí eu vou me defender na justiça. Agora, o cara que falar que tráfico não é crime, aí ele tem que aceitar mesmo. E aceitou, tanto que ele não é mais candidato a vereador. Tá com a filiação suspensa. Certo. Pode recorrer. Neguinha, que horas são? 3h48. A gente gastou 48 minutos num negócio idiota que nem esse. Você vê onde tá o errado nessa coisa? Não, tá ligado? De novo, falei, o Partido Novo perdeu muito. Não deveriam ter feito isso, entendeu? Porque, de novo, eu continuo. Minha vida pública não vai parar aqui. Vai continuar, eu vou fazer. Vou ser eleito depois, não vou desistir. Vamos gastar, então, os próximos 20 minutos com o que interessa, que é o seguinte. Vamos lá. Qual o seu plano pro ensino público de São Paulo, já que esse ano perdeu? Bom, começar a falar de educação como um todo. Certo. Macro. O grande problema da educação municipal em São Paulo é o aprendizado, que não acontece. Então, um estudo do Todos pela Educação, que é bem conhecido aí, mostra que 88% das crianças aqui em São Paulo não sabem o básico de matemática quando concluem o Fundamental 2, que é a responsabilidade do município. 63% não sabem o básico de português. Vamos arredondar 88% para 90%? Quase 90% das crianças que estudam nas escolas públicas municipais não aprendem o básico de matemática, o razoável de matemática. E português, 60 e poucos por cento. Dá para aceitar isso com um orçamento de 14 bi só para educação? Claro que não. Então eu vou usar uma expressão que tem uma pessoa que usou aí uns dias atrás comigo, uma professora super experiente, ela fala: Felipe, a gente está muito focado na ensinagem e não na aprendizagem. Então, os 14 bi acabam se perdendo no meio de um processo e as crianças não estão aprendendo. Falta recurso? De jeito nenhum. Se você olha o orçamento da prefeitura, negão, você tem a Previdência, que é o maior gasto, que dá entre 15 e 16 bi. Você tem a educação, que é 14 bi. Depois a saúde é 10 e depois tem os outros gastos da prefeitura. Toda vez que dá resultado ruim no IDEB, que é o índice de educação, o que a prefeitura faz? Aumenta o orçamento. Ao invés de melhorar a condição da educação, a qualidade das escolas, a segurança do professor, aumenta o orçamento. Ou seja, o que já está indo ruim fica pior. É como se um carro estivesse patinando, você bota mais gasolina e acelera ainda mais. Ele vai patinar muito mais. Então, a educação em São Paulo precisa de monitoramento dos alunos para ver se eles estão aprendendo. Se eles não estão, vão ter que transformar esse método e a condição de aula dos professores e dos alunos para que eles de fato aprendam. Porque para que existe educação? Não é para aprender? Para as pessoas aprenderem? Então, o professor precisa ser valorizado. Muita reclamação de professor que trabalha pra caramba e aí tem alguns que não trabalham. E quem trabalha não é valorizado, enquanto outros que não trabalham às vezes são mais valorizados até financeiramente. Então precisa montar um plano de carreira baseado em meritocracia. Como é que fica com o fato de que as crianças praticamente não tiveram aula esse ano? Bom, esse é um outro assunto. A educação já estava muito ruim antes da pandemia. Esses dados que eu te falei, de 88%, é de antes. Isso já estava muito ruim. Não tinha papel higiênico nas escolas, negão. Os professores contando, dando depoimento, que eles levam às vezes papel higiênico para os alunos na escola. Certo. Aí dá uma pandemia. O que você faz quando todo mundo está em casa? Tinha que ter tecnologia para ter aula em casa. O Bruno Covas está dizendo que deu tablet, mas deu tablet agora, em setembro. A pandemia está desde março. Então não tem estrutura, não tinha estrutura na educação municipal. Uma vergonha. Uma vergonha você ter 88% das crianças não saberem o básico de matemática. Então, esse ano acabou, né? Eu teria voltado às aulas há muito tempo. Porque se voltou shopping, se voltou clube, se voltou... Mas aí você ia bater de frente com o governador.
Bate de Aí frente. que tá o problema. Bate de frente. Por que Muitas que não bate? cidades tentaram voltar. Bate de frente. O ensino municipal é responsabilidade do município, não é do governo. Por que não bate de frente? Veja bem, se a gente está pagando imposto para a educação funcionar, o pai tem que ter a liberdade e o direito de escolher se ele quer ou não o filho na escola, você concorda? Uhum. Tem pai que não quer. Eu conversei com gente na periferia que usa a educação pública que falou, não, eu não quero meu filho na escola, quero ele em casa. Agora, muitos pais querem o filho na escola, tem que ter o direito. Tá pagando por isso. Tá nos impostos. Até parques estão voltando agora. Pois é. Até parques estão voltando. Tinha que ter voltado a aula, inacreditável as aulas não ter. Agora, eu sendo eleito, né? Tá bem complicado, mas vou lutar até o final. Janeiro, vamos ter que correr contra o tempo. Vamos ter que otimizar muito o custo, até porque muitos alunos que estudavam em escola privada agora vão para o ensino público. Porque a família perdeu a renda. Então é muito complicado essa questão. Eu vou te fazer uma pergunta que pra mim pode parecer idiota, mas eu queria entender melhor isso daí. Por exemplo, por causa da pandemia, os alunos tiveram que ter aula em casa, certo? Os que puderam, né? Não, o Jamal ele tá no estado e o estado teve. Horrível, mas teve. Tipo assim, não dá pra dizer que também não teve nada. Certo. É complicado, mas teve. O que eu quero entender é o seguinte... a prefeitura, ela tá subordinada ao governo federal, ou seja, ou ela pode chegar e dizer assim, ó, quem mora em São Paulo e quiser educar o seu filho em casa, ele pode fazer o homeschooling. Ó, eu fiz homeschooling até os 11 anos de idade, eu acho que você nem sabia disso. Não. A lei brasileira não permite homeschooling. Na verdade, permite que você estude em casa até certa idade, que na minha época acho que eram 4, 5 anos, agora aumentou para 6, 7, alguma coisa assim. Uhum. Depois disso é obrigado a colocar na escola, por vários motivos. Então eu fui matriculado numa escola nos Estados Unidos. Eu estudei nos Estados Unidos, eu ficava estudando aqui em casa, eu tinha professores aqui, mas eu tinha que fazer algumas provas nos Estados Unidos. Até os 11 anos de idade eu fiz homeschooling, estudei em casa. E foi muito bom, porque minha família tinha estrutura. Tem família que não tem essa estrutura. Então fica muito complicado fazer o homeschooling. Mas eu acho que tem que haver liberdade para a família que quiser fazer. Então, é isso que eu quero dizer. Porque, por exemplo, o Jamal, quando a gente percebeu... Porque não sei se você tá sabendo, mas o Estado fez o seguinte. Ele colocou os professores online e a criança acessava pelo celular. Não precisava nem ter crédito no celular e tal. Foi um esquema lá que o Dória fez. Até aí funcionou legal, entendeu? Mas o problema é que vira uma espécie de bagunça. Entendeu? Porque o comentário é aberto. Então, tipo assim, as crianças começaram... Foi um dia que eu parei pra olhar o que meu filho tava estudando e percebi que ele não tava prestando atenção na aula porque ele tava prestando atenção no chat da aula. Foi quando eu sentei com a Cleide, a gente conversou e falei, ó, tá certo, o governo tá dando algum ensino? Tá, mas o moleque não tá aprendendo nada. Ele é uma criança. É a ensinagem em vez da aprendizagem. Isso, ele é uma criança. Então, beleza. A Cleide... sentou com ele e falou assim, sentou nós três e falamos, ó, a partir de hoje eu vou te dar aula. Ela dava aula de tudo pra ele. Entendeu? Então, a minha questão, mas pra gente é mais fácil, por quê? Mas é a mesma coisa Porque a gente, ele trabalha, ele tá o dia inteiro com a gente. Mas é a mesma coisa da telemedicina. Uhum. A telemedicina era proibida até a pandemia. Acredite se quiser. Não podia fazer atendimento por telemedicina com a maior tecnologia existindo. Aí com a pandemia flexibilizou-se a telemedicina para ficar mais rápido atender os pacientes. Né? Então, eu acho, acredito eu, que a telemedicina vai ficar. Aliás, quem foi atrás dessa lei, né, e escreveu essa lei foi a Adriana Ventura, que é do Partido Novo lá no Congresso, que é a questão da telemedicina. Certo. Mesma coisa eu acredito que possa acontecer com o homeschooling, entendeu? Para as famílias que queiram, agora vai precisar de lei. Né? Mas isso é federal? Ou você federal, podia botar sua mão em alguma coisa? O município pode brigar por isso. O município pode brigar. Se eu fosse prefeito, Ah. quando eu for prefeito, que eu vou ser algum dia, isso eu não vou desistir enquanto eu não for. Óbvio que eu vou brigar pelo homeschooling. As famílias têm que ter liberdade de querer... Porque pra mim é tão simples resolver isso. Fala assim, ó, é o seguinte, eu vou lá, eu e a Cleide, pai e mãe, assina um papel dizendo, ó, meu filho vai estudar em casa, ponto. Eu sou favorável a fazer o que eu fazia... E aí a escola vem e faz a mesma prova. Exato. Pro moleque Exato. na escola e o Desde moleque que tá em casa. A mesma prova. Tem que ter a prova. É. Que eu fazia a prova, entendeu? Né, lá nos Estados Unidos e aí era aprovado e passava de ano. Tem gente que é contra ter prova. Não, o pai, se quiser manter o filho em casa. Daí acontece que vai que tem uma família que
que deixa não o cara tem em casa e estrutura. não estrutura, ou não quer dar aula mesmo, Ele daí tem gera que um problemão. A prova é a prova, a prova é a prova de que o moleque tá realmente estudando. Exato. Entendeu? E Então- não tá se desviando até. Eu concordo até com a grade do MEC. Eu não vejo problema nisso. Se o MEC disser assim, ó, você vai ter que ensinar pro seu filho tal coisa, show! Ele vai lá e faz uma prova em cima daquela coisa. E ao mesmo tempo, por eu, pai, estar ali do lado dele, eu vou também ensinando outras coisas pra ele. Eu vejo isso como aprender a dirigir. Entendeu? Aprender a dirigir, você vai aprender a dirigir, te dá o livrinho na mão e fala, ó, estuda esse livrinho aí. Entendeu? Tu vai pra casa e estuda, depois todo mundo faz a mesma prova, todo mundo junto. Exato. Não, Entendeu? é favorável, isso faz parte da liberdade. Se a gente é liberal, acredita que tem que ter a liberdade, tem que ter liberdade da família que quiser fazer ensino em casa, que faça, como a minha fez. Aham. É que eu tive que me matricular nos Estados Unidos, mas eu sendo prefeito aqui, vou brigar por isso. Pô, tem família que quer estudar em casa, vai fazer a prova, foi bem. Pô, continua em casa, por que não? Então, sou favorável a isso. Agora vamos falar de transporte agora. Eu vi uma entrevista do Guilherme Boulos. Eu queria perguntar isso pra você, Guilherme Boulos. Mas, por algum motivo, tá difícil isso daí. Eu vou perguntar pra você. Guilherme Boulos tem um plano de fazer a tarifa zero. Há muito tempo a gente vê o pessoal de esquerda brigando pela tarifa zero, apesar do Fernando Haddad ter sido prefeito e tal. Não tem dinheiro ter pra feito. fazer isso aí. Ele tá mentindo. tá Ele enganando. diz que tem dinheiro, Não porque não tem Não como tem, fazer não tem. tarifa zero. Não tem, óbvio que não. Por quê? Gente, vou citar só alguns gastos da prefeitura, de novo. Certo. Previdência, 16 bi. Você tem educação mais 14 bi. Saúde mais 10 bi. E aí você tem as outras secretarias, já acabou o dinheiro. Mais precatório, dívida. Não tem dinheiro livre na prefeitura. O que o Guilherme Boulos devia estar focando é em otimizar os gastos da prefeitura, aí tem que privatizar, coisa que ele é contra, vender ativos, vender autódromo de Interlagos, AMB. Autódromo já não tinha sido vendido? Tinha ido pra vender, mas barraram. Deixaram quieto. Por exemplo, aí você tem a concessão dos parques. São 106 parques em São Paulo que custam mais de 120 milhões de Peraí, reais. os parques também já não... Caraca, mano. Eu lembro que tinha uma época aí que estavam falando que tal parque ia ser... Falaram que iam, né? E aí começou com o Ibirapuera, mas tem 106 parques que custam mais de 120 milhões. Tem que concessionar esses parques. Principalmente os parques da periferia. Isso pra talvez sobrar algum. Não, deixa de gastar pelo menos 120 milhões. Esses 120 milhões poderiam ir para muitas outras coisas, por exemplo, para o transporte, que seja. Para uma categoria ter um passe livre, os estudantes ou os idosos, enfim. Ou porque já tem uma categoria que tem lá. Tem, os estudantes mas têm. dá para aumentar isso, porque foi diminuído, inclusive. Mas assim, não tem dinheiro para fazer isso. O Boulos, ele tá inventando e ele conta essa história e o eleitor que não Mas sabe se você orçamento... assiste um vídeo dele falando disso, parece que faz sentido. Ele sempre fala de um bendito de um 17 bi que sobra não sei do que Não. Desculpa, Boulos, eu não vou lembrar da sua entrevista Sobra inteira. nada. Seria muito legal que você sentasse aqui pra explicar, entendeu? Vamos falar do Gilmar Tato, outro que eu queria trazer aqui também. Eu vi um tweet do Gilmar Tato falando assim que apesar dos aplicativos terem tanto de transporte quanto de comida e tal, terem trazido muitos empregos, que ele quer criar, no final das contas ele disse que ele quer criar o aplicativo da prefeitura. O que tu acha dessa ideia? É péssimo. Por quê? Porque se existem as empresas de aplicativo, tem que ter uma negociação entre a empresa e os entregadores. É o livre mercado. Sempre vai ser bom para os dois. As empresas precisam dos entregadores e os entregadores precisam dos aplicativos. Por que a prefeitura vai se meter nisso daí? Aí vai ter um Não, porque serviço... pelo que eu entendi, ele queria criar o aplicativo da prefeitura. Você acha que vai funcionar? Entendeu? Porque Não funciona nada na prefeitura. Nem vaga em creche tem. Por que o aplicativo da prefeitura ia funcionar? O que funciona na prefeitura em termos de tecnologia? Nada. 156, que é um aplicativo também, funciona. Vai lá reclamar que tem uma árvore caindo, que tem um buraco na sua rua, vê se o 156 resolve. Não. Por que o aplicativo de entrega da prefeitura ia funcionar? Ia acabar com a entrega em São Paulo. Pra que mexer nisso? Porque estatizar, de certa forma, né? Ia estatizar... Vai focar em educação, saúde, segurança, mobilidade. O que tem que focar em entrega de aplicativo? É uma loucura. Faz menor sentido isso. Cara, eu quero já deixar claro aqui que eu queria que você viesse de novo. Porque eu acho que foi um desperdício de tempo você explicar uma coisa que pra mim tava bem explicada já. já. Na saída. Entendeu? Não, mas é bom explicar e assim, uma pena ter que ficar esse tempo explicando, mas agora... Aprendeu que no Brasil a interpretação de texto é ruim. Tem que falar direito, tem que falar direito. E também, entendeu? Obviamente, aprender a lidar com a maldade das pessoas, que é uma coisa que deixa a casca mais grossa na política. Que isso é uma coisa que tinham me avisado.
E enfim, eu tive que aprender na raça. Mas tô à disposição de voltar. Você vai aqui. pra outros bairros, pra outras ruas, exceto a Paulista? Eu tô rodando Aqui São tem Paulo a inteiro. campanha. Aqui, essa campanha aqui eu tô levando a sério. Pediu voto na Paulista, vai pro fim da lista. Ó, eu vou te falar. Entendeu? Eu vou falar uma coisa que Não tem buraco na Paulista. ninguém sabe disso, talvez, porque eu não fico mostrando tudo depois que eu vi que o Boulos foi na sequência lá no Grajaú, depois que eu fui. Talvez eu tenha sido o candidato a prefeito que mais tá indo em periferia. Aí sim. Agora eu não vou ficar mostrando tudo, porque eu te falei, tem que ter estratégia. Os caras ficam sabendo que você vai lá porque a gente posta. No dia seguinte tá a equipe do Boulos lá falando, não, o Sabará não tá, por que ele tá aqui? Por que veio aqui? Então é melhor fazer a campanha e ficar quieto, porque o interesse aqui são votos, né? E não é aparecer no Instagram. Então, campanha na Paulista. Aliás, eu nem fui pra Paulista. Não, Nem fiz campanha na Eu vou Paulista. te falar, é a derrota. Nem fiz É campanha a na Paulista. derrota porque, tipo, é o lugar de São Paulo que não tem problema. Se você vai no Morumbi, você tem problema. Se você vai em qualquer outro canto, sei lá, de São Paulo, por mais rico que seja, tem problema. Mas a Paulista, ela é imune a problemas. Porque ali toda hora tem câmera, toda hora tem alguma coisa. Você vai de domingo, só tem gente feliz. Verdade. Se for embaixo do MASP, então, nossa. Aí é o lugar onde mais tem gente feliz. Entendeu? Gente, Felipe Sabará, mais uma vez aqui. Valeu, Felipe. Legal. Tá ligado Conta que aqui comigo. a casa é sua. Conta comigo. Obrigado por ter vindo de Valeu. novo. Celso Russumano, Boulos, fica a dica aí. Entendeu? Exemplo, né? Sigam o exemplo. Acessível. Tem que ser acessível. Candidato tem que ser acessível. Com certeza. Candidato tem que ser acessível. Vamos voltar ainda nessa eleição. Já tá marcado já. Deixou. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e continua aí, porque a gente vai dar as últimas notícias aqui. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. De verdade mesmo. Valeu. E boa sorte aí. Obrigado. E, mano, deixa isso daqui, guarda isso daqui no armarinho lá e chega. 48 minutos, Felipe, pra gente explicar isso daí. Não, mas... Entendeu? Tanta coisa eu podia Necessário. ter falado, tanta coisa eu queria ter perguntado e olha só. Eu volto aqui pra gente explicar. Fechou. Valeu, Felipe.